Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog com a minha câmera muito torta. Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog e tá chovendo aqui em Manaus, bem tranquilinho, clima bem bonitinho, bom pra ficar lendo, pra ficar estudando. Mas eu estou aqui porque eu tenho um compromisso e decidi gravar esse vídeo mostrando pra vocês um pouco sobre a minha organização pelo Notion. Primeiramente, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Emily, eu sou estudante do curso de História da UFAM, atualmente eu estou no 6º período do curso e eu tenho usado bastante o Notion para me organizar para a faculdade, principalmente para as disciplinas que eu gosto mais e que eu quero ler mais os textos. Então, vou mostrar um pouco para vocês, eu acho que vai ser um vídeo bem curto, porque ele é bem prático, bem tranquilinho. Vou mostrar basicamente o meu planner dentro do Notion e eu espero que vocês gostem. Então a gente vai fazer aquela gravação básica que sempre tem por aqui, que é mostrando um pouco da minha tela, a tela do notebook. Esse aqui é a minha parte do Notion. Eu tenho um planner só da faculdade, tá bem desorganizado, tem pouca coisa, só tenho os meus horários ali, na parte do 6º período. E essa parte dos planners é onde a mágica toda acontece. Depois eu posso mostrar da iniciação científica, mas a parte dos planners é onde a mágica toda acontece. Vocês estão vendo que de 5 disciplinas, 6 disciplinas, eu só fiz planner para 3. Mas, enfim, é só de que realmente eu tinha mais interesse em prestar mais atenção nos conteúdos, nos materiais, etc. Então eu escolhi falar sobre o meu planner de História da América 2, que é uma disciplina que eu particularmente gosto muito e que eu gosto muito dos debates, dos assuntos, enfim. E aí é uma coisa, vou mostrar basicamente a minha organização, tá, gente? Não quer dizer que você precisa fazer necessariamente assim, mas é o jeito que eu gosto de me organizar. Então, planner de História da América 2, a primeira coisa que eu faço é colocar a data, o horário e o nome do professor ou professora da disciplina. E aí é basicamente como uma parte de identificação, também coloco o plano de curso e anexo um arquivo para ir direto para a parte do plano de curso de América 2. Eu não vou mostrar porque é da professora, mas eu coloco o arquivo já do plano de curso aqui. Para quando eu estiver mexendo no notebook, fazendo trabalho ou fazendo qualquer outra coisa que eu tiver que ter um acesso mais rápido ao plano de curso, eu já acesso ali. Essa parte de cronograma de aulas, eu peguei basicamente o que estava no plano de aula, do plano de curso da professora, e coloquei aqui. Então, eu dividi como ela dividiu por unidades. Então, unidade 1, os processos de independência e formação de identidade. Unidade 2, a intelectualidade latino-americana e seus discursos identitários. Unidade 3, revoluções e processos políticos no século XX. E aí eu acho que só, né? Isso, só 3 unidades. Eu coloco também as datas de cada aula. Lógico, isso aqui, dependendo de como que vai ser o seu semestre, o seu período, pode ser mais ou menos flexível. Depende muito de como que vai acontecer com feriado, ponto facultativo, essas coisas. Mas eu coloco tudo que tá lá no plano de curso da professora aqui no meu planner. Isso aqui eu chamo de planner, tá? Que é um planner digital, basicamente. Coloco também os dias das avaliações, e América 2 é uma disciplina que a professora passava muita atividade, muito picada assim, sabe? Tipo, uma atividade valendo 1,5, uma atividade valendo 2 pontos. Eu colocava tudo aqui, os dias das aulas práticas também, que a gente fazia atividade dentro de sala de aula, feriado, a prova, essas coisas. Colocava os assuntos de cada aula também, e enfim, essa era a parte de cronograma de atividade. A gente tá nessa parte aqui, ó, cadê? Ditaduras na América Latina. Amanhã, no dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo, ai meu Deus, no dia que vocês estiverem assistindo esse vídeo, vai ser essa aula, dia 12/6, Ditaduras na América Latina, que eu tô muito ansiosa. Nessa parte aqui, eu coloco uma tabela que é um controle de leituras. Qual é a ideia disso aqui? Como eu faço história, o meu curso é história e é um curso de humanas, toda aula a gente tem textos, 1 ou 2 textos, dependendo da aula, para ler e para discutir. Então, eu coloco aqui o tema da aula, o dia. Então, deixa eu pegar aqui. Identidades na América Hispânica, século XIX e XX. Texto 1. Como América 2 eram muitos textos, gente. Tipo assim, tinha aula que eram 4 textos. Eu coloquei texto 1, 2, 3. Mas essas colunas aqui vão depender muito de como que é a disciplina. Então, se tiver só um texto por semana, 2,
Gosto de colocar 2 tabelas, porque também tem texto complementar, então dá pra colocar aqui. Coloquei o título, né, o autor, o título e o status. Aqui no status, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tem 4 tipos de status, que é não lido, que eu não li o texto. Não teve, então, tipo, dia que não teve aula ou não teve discussão de texto. Não finalizado, que eu li pela metade, comecei e lido. E aí eu vou colocando aqui, tipo assim, esse aqui eu não li, que era o texto da primeira aula. Esse aqui eu não finalizei, o outro eu também não li. E o último eu li, que era para a aula prática que ia ter da Argentina no século XIX, século XX. E aí, aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo passar pra vocês verem, peraí. Aqui do lado segue o mesmo padrão, tá vendo? Eu coloquei isso em vários. Aqui ao lado segue o mesmo padrão, textos, tá vendo que vai até o texto 3. Texto 3, acho que eu coloquei texto 4 também, ou não, não, só texto 3. E aqui eu coloquei uma parte também para resumos, resumo do texto. Então, o que diz o texto? Qual é o assunto principal do texto? Qual é o objetivo do autor com esse texto? Isso é muito legal, porque às vezes você quer ter um acesso bem rápido a determinada aula, a determinado assunto, e você não lembra exatamente sobre o autor, não lembra exatamente a respeito do título, mas você vê o resumo e você fala, ai, lembro disso aqui, ou preciso revisar isso aqui, então acho que ajuda bastante. Aqui embaixo é a área que eu coloco para fichamentos dos textos. Então, toda aula que eu vou precisar fazer uma atividade, ou um texto que eu vou precisar fazer uma prova ou fazer outra atividade, eu mostrava e fazia um fichamento dos textos para que me servisse depois. Por exemplo, esse fichamento aqui de Revolução Mexicana, a gente teve que assistir um vídeo, uma entrevista com um professor falando sobre a Revolução Mexicana, e também tinha a leitura de um texto sobre Revolução Mexicana para fazer uma atividade. E também teve uma prova, a prova dela teve uma questão sobre Revolução Mexicana. Ela passou também o Juan Rulfo pra gente, o conto do Chão em Chamas, que é o E Nos Deram a Terra, sobre reforma agrária depois da Revolução Mexicana. Então, essa parte aqui é o fichamento tanto do vídeo quanto do texto sobre Revolução Mexicana como um todo, porque eu sabia que eu ia precisar depois. Então, esse material eu utilizei tanto para estudar para minha prova, quanto para fazer a atividade dela. Coloquei uma foto aqui do Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Enfim, só pra lembrar e pra mostrar, eu gosto de enfeitar as coisas assim, eu gosto de deixar do meu jeito, bem assim, bem, sabe, bem MLC. E eu gosto de deixar assim, mas essa parte é importante. Tem gente que faz fichamento de todos os textos. Eu não tenho esse tempo necessário. Eu dou prioridade para fazer fichamento de texto para a disciplina que eu vou utilizar depois, que é a teoria da história, e também para a disciplina textos do meu PIBIC que eu vou utilizar depois, da minha iniciação científica. Mas eu não faço de todos. Então, tem um pouco disso também. Aqui eu coloquei uma foto, eu sempre coloco uma foto, tipo assim, o que representa aquela disciplina? Pra mim, o que representa a América 2? O que fala América 2? Pra mim, a América 2, a história da América 2 é sobre revoluções na América Latina, é sobre ditaduras na América Latina, é sobre processos emancipacionistas na América Latina, também é sobre a chegada do neoliberalismo, sobre a quebra de amarras com a Europa. É um movimento muito único em todo o mundo, e a América Latina do século XX, ela tem uma projeção tão grande na história que é importante lembrar, né? Lembrar dos principais nomes, lembrar dos principais acontecimentos, porque afetam o mundo todo. A própria Revolução Mexicana, e aqui eu estou longe de querer dar uma aula sobre Revolução Mexicana, sobre a história da América. Só para comentar, a Revolução Mexicana, ela foi a primeira na América Latina, mas também no mundo, a ter uma Constituição, que é a Constituição de 1917, totalmente revolucionária e pautada em princípios nunca abordados anteriormente, sabe? Então, assim, o impacto dela, tanto na América Latina quanto no mundo como um todo, foi gigantesco e merece ser lembrado. Então, pra mim, essa parte que tem uma foto aqui, que tem About, eu coloquei a foto do Simão Bolívar, que foi um revolucionário latino-americano e que foi muito importante para a América Latina do século XX, século XIX, século XX. E nessa parte eu costumo, ao lado, né, do planner, depois de tudo isso escrito, eu gosto de colocar uma foto, uma imagem, uma pintura
que me lembra o assunto, que me lembra para que nós estamos estudando isso, sobre o que é essa disciplina. Então, eu gosto de fazer isso. Coloquei embaixo aqui Simão Bolívar, revolucionário. E eu coloquei também o link do Spotify para um podcast chamado Hora Americana, que eu gosto muito, eu recomendo. Se você não conhece o podcast Hora Americana, ele é feito por pesquisadores de diferentes partes do Brasil. É feito por pesquisadores que estão dedicados a temas muito específicos da América Latina. Então, tem episódios sobre o Gabriel Garcia Marques, a literatura na América Latina. Tem episódios sobre as independências, tem episódios sobre colonização espanhola e portuguesa. É muito legal, eu gosto muito. E eu recomendo muito, me ajudou muito a pensar alguns temas da América Latina para avaliação, para prova, para artigo. Então eu gosto muito e eu deixo aqui porque eu sempre tô ouvindo, de vez em quando eu tô colocando pra ouvir uns episódios e acho muito bom, recomendo muito. Então eu deixo aqui esse link do podcast. E embaixo eu coloco as avaliações. Como eu falei pra vocês, América 1 é uma disciplina, América 2, desculpa, é uma disciplina que tem muita avaliação. Muita avaliação, muita, porque a professora passa muitas atividades pequenas, então uma atividade valendo 1,5, uma atividade valendo 2 pontos. E aí, as maiores é o artigo que a gente tem que entregar e a prova que a gente já fez. Então, a AV4 é o artigo que eu tenho que entregar no final desse mês e a AV3 era a prova, que eram as maiores coisas, mas a AV1 e a AV2 eram pequenas atividades, tá aqui ó, atividade valendo 1,5, atividade valendo 1,5, atividade valendo 2, que a gente fazia ou na sala de aula ou por casa, entregava pelo Classroom, que valia. E eu gosto de especificar tudo, tanto quanto vale cada avaliação, quando que vai ser feito, sobre o que é. Então, eu coloquei aqui questões sobre Facundo, do Sarmiento, né, que foi em sala de aula. Foi uma atividade falando sobre a Argentina e o processo de independência da Argentina. Eu acho que foi sobre a independência da Argentina. Não lembro exatamente, mas eu lembro que era sobre a Argentina. E a gente fez em sala de aula, então coloquei aqui que eu já tinha feito. Aí depois eu não marquei mais. Aí daqui é outra data, tá vendo? Das outras avaliações que ainda estamos fazendo. Essa semana a gente vai fazer essa daqui, ó. Já era pra ter passado, na verdade. Mas como eu falei, dependendo do semestre, é mais flexível ou menos flexível. Já fizemos a V1 completa, já fizemos a V3, a V2 estamos fazendo agora, começa essa semana, e a V4 vai ser para entregar final do mês. Então eu sempre coloco tanto qual é a avaliação, quanto vale e sobre o que é. Eu gosto de dar, inclusive, o check aqui para quando ela é completa, quando já foi entregue, que eu não coloquei nas outras, né? Mas às vezes eu gosto de colocar. Então, basicamente isso, esse é o meu planner. Ele é uma coisa bem básica. Como eu falei pra vocês, não é nada de difícil, nada de outro mundo. É uma coisa bem básica, só que me ajuda muito a pensar a minha organização semestral. Eu gosto muito de fazer isso, principalmente nas disciplinas que eu sei que eu vou ter um trabalho maior, como, por exemplo, América. América 2, eu preciso fazer um artigo do final da disciplina. Eu preciso entregar um artigo dia 27 de junho agora. Então eu tenho muito texto para ler, eu tenho que fazer um trabalhão para entregar e eu tenho que entregar, senão eu vou reprovar. Essas disciplinas que eu preciso ter um controle maior do tempo, do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que ler, eu gosto de me planejar bem. Então esse planner foi uma tentativa que eu montei de seguir à risca alguns calendários. Lógico, eu não sou a aluna mais exemplar do mundo para falar que eu leio todos os textos, que eu participo de todas as aulas, que eu leio o texto complementar, tem 4 textos, eu vou ler todos. Não. Fora disso, tipo assim, nada disso, nem pense isso de mim. Eu tento fazer o que eu posso e o que eu me comprometo a fazer, eu faço bem feito. Ou pelo menos eu tento fazer bem feito. Então, assim, pra isso toda essa organização. Pra que serve a organização, gente? Isso é uma coisa muito importante. Pra que serve a organização? Seja na escola, seja pra vestibular, seja pra faculdade, pra concurso, pra trabalho. Pra que serve? A organização serve para você ter uma vida, para você ter tempo de fazer coisas que você gosta, tempo para descansar bem, tempo para ler um livro de ficção, tempo para ficar com a sua família, com seus amigos. Para isso que serve a organização. Para você conseguir entregar tudo no prazo determinado e não passar aperreio no final do semestre,
serve pra você não ficar faltando com nenhuma avaliação e conseguir entregar todas e não ficar de PF. É pra isso que serve tudo isso. Não é pra ter um planner enfeitado ou um Notion totalmente organizado, com figura, com vídeo, com imagem. Não, é pra ser usual e tá sendo muito usual pra mim porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quando eu tenho que entregar e foi a melhor forma que eu encontrei de seguir à risca todos os meus planos, as minhas datas, os meus compromissos e assim eu tô completando mais um semestre sem nunca ter ido pra PF. Então assim, ó, siga a minha dica, vai que dá certo. Se você for adepta ao modelo do Notion, faça isso. Se você não conseguir fazer tudo digitalmente, faça à mão mesmo, manualmente. Se você gostar só de colar por cheat e seguir por aqui, também é uma opção. Faça o que der certo pra você, que o importante, no final de tudo, é passar. E passar, se puder, com 10, com 9, 9,5, 8,5. O que importa é passar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, não é nada de outro mundo, não é nada... Ai, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não, é pra ser aplicável e usual. Então é isso. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo e tchau!